O Além da Notícia desta noite está conversando sobre autismo. Há uma estimativa de que existam cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil com autismo. E nós estamos conversando hoje aqui com duas pessoas encantadoras, uma mãe encantadora e uma psiquiatra encantadora também. Eu quero aproveitar esse instante da volta deste bloco para apresentar este livro, que a nossa produção também pôde conhecê-lo, e a gente está trazendo hoje aqui para as pessoas que lidam com o autismo e interessadas também. Inclusive a nossa produtora que não lida com autismo, mas ela leu e gostou muito, né, produtora? Você está lendo, né? Está gostando, está encantada com o livro. Doutora Rosa, eu queria perguntar para a senhora as características do autismo, aquelas que mais sobressaem. O que mais chama atenção é o atraso do desenvolvimento da linguagem. Muitas vezes, como a Adriana falou, a criança começa até a desenvolver a linguagem e ela retrocede. Segundo lugar, nós vamos ter crianças que têm uma dificuldade enorme de se relacionar com seus pares, principalmente com outras crianças. Tem algumas que se relacionam muito bem com adultos, né? Mas com as outras crianças não, elas têm interesses diferentes. E elas muitas vezes se esquivam, vão para um cantinho. Então é aquela professora que comenta que na hora da rodinha ele não permanece, ou que ele gosta de ficar embaixo da carteira, atrás do armário, na escolinha. Ele prefere ficar sozinho. E ele tem interesses restritos, repetitivos e bizarros. O que a gente quer dizer com isso? Ele come, às vezes o apetite é restrito, ele só come determinados tipos de alimentos, ou escolhe pela consistência, ou escolhe pela cor. Ele só se interessa por determinados tipos de brinquedos, andam o dia inteiro segurando algum objeto, muitas vezes um fiapo, um gravetinho, gostam muito de balançar, né? Gostam de movimentos repetitivos. Então é muito comum esse que a gente chama de flapping, ou o balanceio de tronco, né? E girar sobre si próprios. Quando a gente chama, eles não respondem, e quando se relacionam conosco, não olham nos nossos olhos. E todos esses sintomas, que são muito frequentes, o fato de ter um ou não ter outro, não quer dizer que não seja, né? É um grupo de sintomas que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico, aparecem antes dos 3 anos de idade. Então, o que significa que mais precocemente que nós possamos observar qualquer um desses sintomas ou vários desses sintomas, nós vamos interferir. Nós ainda não vamos fechar o diagnóstico de autismo, mas nós vamos começar a estimular essa criança. Então, se tem 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses e a gente está vendo que a linguagem não está aparecendo, nós vamos ver se essa criança está sendo estimulada, nós vamos proporcionar para ela estímulos, para a gente ver se a gente consegue que haja um bom desenvolvimento. Caso não, vamos continuar observando até o momento em que a gente possa dizer é autismo ou não é autismo. Doutora, o autismo pode ser detectado já na gravidez? Não, nós não temos nenhum exame para detectar autismo. O que a gente tem é aquilo que eu falei para vocês, né? Existe uma possibilidade maior entre irmãos de autistas de que nasça um outro autista. Nós temos um caso em que nós temos 3 irmãos, né? Muito frequente 2 entre gêmeos. No serviço em que eu trabalho nós temos vários pares e tivemos já um trio. A senhora disse que é comum os casos se manifestarem até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos não há mais possibilidade ou ainda há? Não há mais possibilidade. O fato é que casos leves, muitas vezes os pais, os professores não percebem até essa idade. Então, muitas vezes chegam crianças com 7, 8 anos de idade dizendo, olha, ele não para em colégio nenhum o aceita, ele não brinca com as outras crianças, não consegue aprender, né? Mas na verdade é uma criança que fala, a linguagem dela é um pouco estranha, muitas vezes um pouco pedante para a idade, usa palavras difíceis até, é o caso da síndrome de Asperger normalmente, né? E tem dificuldade de entender brincadeiras, figuras de linguagem, metáforas, né? E não consegue permanecer num grupo e acaba sendo expulso da escola.
um sofrimento que isso causa nas famílias, nas crianças, que também, apesar de ser um quadro leve, é um sofrimento muito grande. Toda criança quer ter sucesso, todos nós queremos ter sucesso e todos nós merecemos ter sucesso. Vou perguntar para a mãe, o que você viveu de tudo isso que a doutora falou, Adriana? Tudo. É muito complicado, porque, como eu te falei, não existe uma escola preparatória para mães, muito menos para mães de autistas, né? E ninguém casa combinando, vamos ter um filho autista, né? Mas quando a gente se depara com essa realidade, a gente busca amparo nas informações da internet, em outros pais, se associa a essas associações que a gente vê no Brasil todo. O movimento Orgulho Autista tem em vários locais do Brasil e a gente visa justamente isso, esse amparo, esse apoio, através de ações como esse desabafo, que é um encontro mensal. E a gente busca com isso dizer para as mães, para os pais, o autismo existe sim, mas existe vida após o autismo, né? O autismo não tem que ser uma sentença de vida. Eu ouvia muito antigamente, quando eu comecei a pesquisar na internet, relatos, principalmente de fora do Brasil, né? De mães dizendo, eu me dediquei e aí eu consegui reverter o autismo do meu filho. Hoje eu digo, isso é um mito, né? Um mito assim que se perpetua também, como aquele mito de Hollywood do autista gênio. O que a gente tem na prática do dia a dia são mães que precisam trabalhar fora, mães que têm outros filhos e que elas precisam lidar com o autismo dos seus filhos, que nos pega muito do nosso tempo. E a gente precisa ter tranquilidade e fé o bastante para poder conseguir conciliar e conviver com isso, porque a mãe do autista não é só a mãe do autista, ela tem outros filhos, ela tem uma carreira, ela tem muitas vezes um marido, né? Muitas vezes não, porque os pais muitas vezes não aguentam, é muita demanda, é muito difícil ter um filho especial, é muito caro. Então a gente sempre, nesses nossos encontros, a gente sempre ouve esses desabafos de como é difícil. Tem autistas que passam semanas sem dormir, e no dia seguinte a gente tem que ir para o trabalho. A gente tem muita complicação com relação à própria medicação. A doutora Rosa sabe disso muito melhor do que eu. Às vezes a gente tem uma medicação e aquela medicação não surte o efeito adequado. Não existe medicação para autismo, né? Existem outras formas de medicar que ajudam, auxiliam, né? Hoje, por exemplo, só com 14 anos a gente conseguiu encontrar uma medicação adequada para o meu filho, que está dando uma resposta boa. Eu estou escutando a Adriana falar aqui, doutora, e pensando, a lei pode amparar muito mais além do que oferecer um serviço de saúde, um serviço educativo. A lei precisa amparar muito com um auxílio financeiro ainda a esses pais e a essas mães. A senhora, eu imagino que a senhora é uma defensora de uma luta maior, inclusive das autoridades que porventura nos acompanham agora, para que busquem amparar na lei esses pais que, segundo o sofrimento que ela relata aqui, a gente sabe que é real mesmo, não é? Eu acho que a gente tem que amparar a própria sociedade, né? E os pais, esses meninos, fazem parte dessa sociedade. E a gente tem que cuidar para que eles tenham garantias. Eu imagino que se a gente dissesse assim, olha, nós temos uma residência terapêutica para que seu filho vá viver, se um dia ele precisar, quando você não estiver mais aqui, eu imagino o tamanho do peso que nós tiraríamos dos ombros dessas pessoas, onde eles serão bem tratados, serão cuidados, serão atendidos nas suas necessidades. E se a gente pudesse dizer isso desde que o menino nasce até o dia que ele não for estar mais conosco, seria uma maravilha. Eu luto por isso, eu quero mais isso, eu quero que as pessoas possam conviver, reconhecer as diferenças e respeitá-las. E a Adriana falou aqui, por exemplo, de necessidades que pais de autistas têm de trabalharem para manterem-se, para manter inclusive o tratamento do filho. Não só para isso, mas o direito de ser feliz, Sim. de se realizar profissionalmente. Eu, há poucos anos atrás, encontrei uma mãe... O diagnóstico do filho eu havia feito há mais de 10 anos atrás. E eu fiquei muito contente porque é uma profissional muito competente e ela virou para mim e falou assim, Rosa, naquele dia eu achei que a minha vida tinha acabado. E hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz tudo que eu deveria ter feito, tudo que eu sonhava ter feito. Essa mãe é médica, né? E algumas outras mães não têm essa possibilidade. Elas não têm com quem deixar seus filhos, não têm escolas boas para deixar seus filhos. Algumas mães são muito pobres, né? E eu acho que todos nós temos direito a nos realizarmos como pessoas. Elas são mães, sim, mas também são mulheres, são cidadãs.
tem vários outros papéis a desempenhar. Então, elas deveriam poder ter a mesma qualidade de vida que eu tenho, por exemplo, educando os meus filhos, trabalhando, sendo uma profissional e fazendo aquilo que eu gosto, porque eu realmente gosto muito daquilo que faço. Eu vou trazer aqui um relato pessoal encantador. Eu tenho um filho especial. Ele não é autista, ele tem uma síndrome chamada Dandy-Walker. Quando nós chegamos numa escola especial aqui em Brasília e o levamos lá, nós perguntávamos como será? A gente fica aqui esperando vocês fazerem o tratamento com ele ou o cuidado que vocês vão oferecer a ele. E aí a coordenadora daquela escola, naquele dia, olhou para nós dois e disse assim: vocês têm o direito de cuidar da vida de vocês. Nós vamos cuidar do filho de vocês. Aquilo foi encantador, nunca mais vou esquecer aquilo que aquela coordenadora de ensino nos disse. E nós deixamos nosso filho hoje às 13 horas e o pegamos às 18. Nós temos aquela tarde inteirinha para cuidar da nossa vida. E ela cuida do nosso filho. Isso é encantador. Doutora, eu vou voltar agora a perguntar à psiquiatra. Como deve ser o tratamento de um autista? Há tratamento quando se descobre? Há tratamento? Ele deve ser principalmente o mais precoce possível. Ele envolve um grupo, né, uma equipe interdisciplinar. Dependendo das características dessa criança, ele envolve neuropediatra, psiquiatra, odontólogo, um fonoaudiólogo, pedagogo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, muitas vezes um psicomotricista, professores, né, em geral, e o que mais ele vier a precisar durante o caminho. Porque esses são os básicos essenciais. Mas muitas coisas acontecem no meio do caminho e vamos precisar de outras pessoas que também conheçam um pouco de autismo, né? Acontece. Eu quero pedir aqui, fundadora, né, Adriana, do Movimento Orgulho Autista Brasil? Uma das fundadoras. Um grupo de pais, mães. Que você agora diga a pais e até a autistas e familiares de autistas hoje que estão nos acompanhando agora. O que dizer no encerramento desse programa a essas pessoas? Dizer tanto seja da sua experiência ou seja também dessa luta que o Movimento Orgulho Autista está tomando. Que você tem direito a ser cidadão, a ter orgulho do seu filho, da sua filha, a ser uma pessoa plena e buscar a sua felicidade. Os autistas, eles existem, são pessoas, se fala muito da criança autista, mas tem autistas de todas as idades, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade. E essas pessoas precisam encontrar o seu espaço na sociedade, precisam que a sociedade como um todo desperte para essas pessoas, que elas têm direito sim, principalmente direito de ser cidadãos e de ser felizes, de ter fé. Tem muitas mães sem fé, tem muitas mães tristes, desesperançadas, porque o autismo é dado como uma sentença de vida. Para muita gente isso gera um desespero enorme. O que eu vou fazer para o meu filho? Aonde que eu vou levar? Em muitos locais não existem opções de escolas, como temos aqui em Brasília, graças a Deus, poucas, mas boas escolas. Então, o meu recado para essas pessoas é: procure os seus direitos, procure vivenciar a sua vida de uma forma positiva. Tenha fé, você vai conseguir encontrar um caminho, busque. A gente precisa sempre estar falando disso porque nós nos sentimos muito desamparados, porque a gente, quando busca um atendimento em qualquer área, a gente não encontra. Mas é nosso dever buscar esse atendimento e exigir das autoridades que nos amparem. Isso é muito importante que se diga. E olha, o endereço do Movimento Orgulho Autista Brasil é este aqui, www.orgulhoautistabrasil.org.br. Eu quero pedir também uma palavra final à doutora, que eu imagino é uma luta apaixonante, porque 30 anos lidando com o tema, de fato, pode ser uma luta apaixonante, né, doutora? Suas palavras. Eu gostaria de deixar uma mensagem dizendo que estejam sempre atentos, não aceitem que a criança vai falar quando tiver 3, 4 anos, não aceitem. Se você está em dúvida, procurem outros profissionais, procurem até alguém dizer aquilo que satisfaça você, né? Não vá se conformando com a primeira opinião. E mais do que isso, quando houver o diagnóstico, lutem. A gente vê muitas das nossas crianças evoluindo muito bem. E eu acho que daqui para frente, eu que com 30 anos de experiência vi o que acontecia lá atrás,
vejo hoje com muita esperança mesmo o futuro dessas crianças. Eu acho que se a gente continuar lutando na velocidade em que o progresso científico vem vindo, eu acho que a gente vai ter coisas muito boas daqui para frente. Doutora, nós podemos deixar um e-mail da senhora para orientações diversas de pessoas do Brasil inteiro que queiram algum auxílio, alguma indicação, alguma orientação? Pois não, Rosa Orita, com H, @uol.com.br. Rosa Orita, com H, @uol.com.br. Por favor, identifiquem o assunto como autismo. Ok, muito bem. Olha, gente, dicas de filmes, sites e matérias, nós teremos aí na página da internet que está aparecendo. Você pesquise, entre, você vai com certeza encontrar coisas maravilhosas sobre o assunto que tratamos hoje aqui no nosso Além da Notícia. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outro assunto do seu interesse. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima semana e boa noite.